Olá, caros alunos, eu sou o professor Alan, sou da Unemat de Barra do Bugres e na aula de hoje iremos conhecer um tipo especial de anel, chamado de anel comutativo. Vamos à definição. O que é um anel comutativo? É um anel dado por o conjunto A, com a operação adição e multiplicação, onde para a operação multiplicação é válida a comutatividade, ou seja, para quaisquer dois elementos que eu pegar no conjunto A, aqui eu coloquei o elemento X e eu coloquei o elemento Y, pertencente ao meu conjunto A, ao meu anel A, eu tenho que garantir que é válido o quê? X vezes Y é igual a Y vezes X. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. É isso que significa a comutatividade. Se você mudar o elemento de lugar, no caso aqui eu coloquei o X no lugar do Y, nesse segundo momento, e o resultado ainda permaneceu igual. Então essa propriedade chama comutatividade. Aqui é importante ressaltar um detalhe muito importante. Eu só consigo verificar anel comutativo depois que eu já tiver um anel. Então para você fazer a verificação de anel comutativo, você primeiro tem que fazer a verificação do que é um anel. Ou seja, para mim fazer a verificação de que o conjunto A, com a operação adição, com a operação multiplicação é um anel, são 3 passos e está aqui ao lado. Então são 3 passos que você deve seguir para verificar se o seu conjunto A, com a operação adição, operação multiplicação, se é um anel. Então você tem que seguir esses 3 passos primeiro, para depois verificar se é um anel comutativo. Não tem como ele ser um anel comutativo sem antes ele ser um anel. Então está aqui os 3 passos, você deve seguir os 3 passos, depois caminhar para o 4º passo, que é a verificação de anel comutativo. Então vamos seguir. Vamos aqui no exemplo prático para você entender como fazer essa verificação desse tipo especial de anel que é chamado de anel comutativo. Então no exemplo eu tenho o seguinte: mostre que as matrizes diagonais de ordem 2 por 2 com entradas reais, então essa notação aqui significa matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais, com a adição e multiplicação usual sobre as matrizes, mostre que ele é um anel comutativo. Então, como eu disse, eu quero mostrar que ele é um anel comutativo. Já fizemos uma aula anterior mostrando que as matrizes de ordem 2 por 2, com entradas reais, com a operação adição e multiplicação, nós já fizemos essa verificação e mostramos que é um anel. Então, para você querer refazer ou até querer ver na nossa playlist essa aula, você pode procurar ou você pode tentar verificar quais são esses 3 passos. Está aqui ao lado os 3 passos que você deve verificar para mostrar que o conjunto das matrizes diagonais de ordem 2 por 2 com entradas reais, com adição e multiplicação usual, que ele é um anel. Então está aqui do lado os 3 passos, basta você fazer os 3 passos e garantir que ele é um anel. Qualquer coisa você vê nas nossas aulas sobre anéis que você vai entender um pouco mais do conceito. Então vamos seguir. Já sabendo que o conjunto das matrizes diagonais de ordem 2 por 2 com entradas reais, com adição e multiplicação usual é um anel, vamos agora verificar se é válida a propriedade da comutatividade sobre a multiplicação. Fazendo essa verificação, eu garanto que ele é um anel comutativo. Então, vamos ao seguinte. A primeira coisa que eu devo prestar atenção, quantos elementos são necessários para a verificação de ser um anel comutativo? Observe que eu peguei 2 elementos quaisquer no meu conjunto A, no meu anel A. Então, a mesma coisa eu devo pegar aqui nesse conjunto das matrizes diagonais. Eu devo pegar 2 elementos quaisquer mesmo. Então aqui eu peguei o meu X e o meu Y, igual eu quis deixar a mesma notação aqui, eu peguei o meu X sendo A100B1 e o meu Y sendo A200B2. 2 elementos quaisquer no meu conjunto das diagonais de ordem 2 por 2, com entradas reais. Quando eu falo que são entradas reais, significa que os elementos aqui dentro das matrizes, essas entradas, são todos reais. Então isso eu tenho garantia que A1, B1 são reais, A2 e B2 também são reais. Então aqui eu separei em 2 momentos. O lado esquerdo, onde eu pego quem que é X vezes Y, e o lado direito, onde eu pego quem que é Y vezes X. Então eu peguei X vezes Y, peguei a matriz A100B1, e multipliquei pela matriz A200B2.
Fazendo a multiplicação de linha por coluna, você vai obter exatamente esse resultado. Eu quero que você faça as duas continhas, tá? Tanto de quem é x vezes y e quem é y vezes x. Na hora que eu faço para o lado esquerdo aqui, ó, x vezes y, eu tenho A1, A2, 0, 0, B1, B2. Isso é x vezes y. Isso é o meu lado esquerdo. Na hora que eu faço o lado direito, eu separei em dois momentos para ficar mais fácil a verificação. Separando o lado direito, eu tenho que verificar quem que é y vezes x. Na hora que eu pego y vezes x, fazendo a multiplicação, linha por coluna, eu tenho exatamente essa matriz aqui, ó, A2, A1, 0, 0, B2, B1. Observe que eu quero considerar se os dois são iguais ou não. Aqui eu consigo olhar que os dois não são exatamente iguais nesse momento. Observe que a primeira entrada aqui é A1, A2 e aqui é A2, A1. Aqui as duas entradas são 0, 0, estão iguais. E aqui essa outra entrada é B1, B2, aqui é B2, B1. Mas o que é que eu posso fazer? Como A1, A2, B1, B2 são entradas reais, eu posso ter A1, A2, eu posso simplesmente trocar eles de lugar por A2, A1, eu posso trocar de lugar por A1, A2. A mesma coisa de B2, B1, eu posso trocar ele por B1, B2. Fazendo essa troca, eu obtenho, em vez de ter A2, A1, eu tenho a mesma coisa, que é A1, A2. A mesma coisa eu tenho aqui. B2, B1, eu tenho uma forma igual, sendo B1 vezes B2. Agora eu olho. Olha quem que é o resultado de x vezes y. É esse cara. Olha o resultado de y vezes x. Exatamente esse cara. Ou seja, são iguais. Então, na hora que eu vejo que os dois são iguais, eu garanto que aconteceu a comutatividade neste meu anel para a operação multiplicação. Então, passamos aqui para esse terceiro quadro. Eu só fiz o resumo. Então, o que nós verificamos aqui, nesse meu quadro do meio, foi o seguinte, foi que se eu pegar A100B1, A200B2, multiplicá-los, é a mesma coisa que eu pegar A200B2 por A100B1. Então, mostra que no conjunto das matrizes diagonais de ordem 2 por 2, com entradas reais, você pode fazer a multiplicação de x por y ou de y por x. Tanto faz como tanto fez, que o resultado não muda. Ou seja, as matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais, com a adição e multiplicação usual de matrizes, é um anel comutativo. Então você encerrou essa verificação, foi fácil, né? Foi simples, é só um passo para você verificar se é um anel comutativo. Para finalizar a nossa aula, vai ficar aqui um exemplo para você tentar fazer, mostrar o seguinte, é um contra-exemplo na verdade, é para mostrar que o anel das matrizes de ordem 2 por 2, aqui não é mais um conjunto dentro das matrizes, é o conjunto geral das matrizes de ordem 2 por 2, é para mostrar que esse anel aqui, ele não é comutativo. Então assim, se você for seguir, você vai seguir o passo aqui, mostrar que é um anel, mostrar que o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais, com adição e multiplicação usual entre matrizes é um anel, tá aqui os passos que você deve seguir. Depois você vai tentar fazer o passo 4. Então, você vai tentar fazer o passo 4, né? A minha dica é, pegue dois elementos quaisquer nesse conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, dessa forma aqui, ó, A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, no conjunto das matrizes de ordem 2 por 2. Verifica quem que vai ser eles, igual eu fiz aqui. Verifica quem vai ser a matriz 1 vezes a matriz 2. Depois verifica quem vai ser a matriz 2 vezes a matriz 1. Você vai ter que verificar se você consegue colocar elas iguais ou não. Se você não conseguir colocar elas iguais, significa que ela não é comutativa e você pode preparar um contra-exemplo com números para comprovar isso. Então, até mais aí, até a próxima videoaula.